Osso. Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Arita da modalidade de Karatê e hoje a gente vai passar um conteúdo focado para as correções, pensando nas avaliações de faixa do Karatê. Então a gente tem acontecido algumas lives, algumas videoaulas dos conteúdos de avaliação e a ideia hoje desse vídeo é a gente dar algumas dicas, passar alguns posicionamentos, algumas correções e algumas qualidades que o aluno, quando for fazer uma avaliação, ou até mesmo no seu dia a dia de treino, ficar atento a essas correções e essas dicas. A gente vai trabalhar, na verdade, no sentido de fazer correção do tronco, né? Fazendo o alinhamento do Seishosen, do eixo central do corpo, fazer correções das técnicas de quadril, Koshiwaza, né? Na videoaula anterior a gente trabalhou um pouquinho já, né, das questões de quadril, dos encaixes, das preparações para os chutes. Então a ideia dessa videoaula hoje, né, é a gente ajustar e fazer essas devidas correções, ok? Para começar, eu vou chamar o professor Peterson Lonziski, ele vai passar um breve alongamento para vocês, tá? Para a gente depois dar andamento nas questões de correções para a avaliação, ok? Osso. Vamos lá, turma. Tudo certo? Vamos começar alongando membros superiores, ok? Entrelaça seus dedos, alonga lá em cima, alonga bem, sente bem o movimento, sente seu corpo alongar, a ponta do pé, puxa o ar, solta e desce tudo de uma vez. Aí, mais uma, subiu, puxa o ar, ponta do pé, sobe. Ótimo. Entrelaça. Vai lá na frente, pode curvar suas costas, ok? Para alongar realmente. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ótimo. Voltou. Segura lá atrás. Vai estufar o seu peito, ok? Então entrelaça os dedos. Estufa bem, alonga. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Aí, turma, afastou suas pernas. Apoia o antebraço lá no quadril. Outro braço passa por cima, alonga bem a porção lateral do tronco. Ich, hik, sam, chik, go. Aí troca o lado, apoia, ich, hik, sam, chik, go. Ótimo. Aí vai virar seus pés do lado esquerdo, subiu a ponta do pé, abaixa um pouco mais, ok? Então seu quadril vai mais para o solo. Ich, hik, sam, chik, go. Aí, ótimo. Do outro lado, subiu o calcanhar, fica na ponta do pé, abaixa lá o seu quadril. Ich, ik, sam, chik, go. Ótimo. Flexiona uma perna, estende a outra, os dois pés no chão. Mantenha a postura. Seu tornozelo bem, seu pé encostado totalmente no chão, seu tornozelo sentindo o seu corpo, ok? Então é para alongar o tornozelo. Troca. Sente a articulação, vai soltando, aí levanta a ponta do pé, o seu pé que está lá na frente, solta, aí troca, quando levantar a ponta do pé, abaixa um pouco mais, ótimo, apoia as duas mãos no chão, força um pouco a abertura, devagar, sentou atrás, relaxa, aí segura, perna direita, a outra mão passa por cima. Devagar, respira, troca, perna esquerda. Ótimo, voltou no centro, une seus pés, relaxa um pouco sua perna, segura lá na ponta do pé. Ótimo. Apoia a sola do pé, vai soltar para um lado só, desce os dois joelhos, troca. 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 Aí, ótimo, turma. Subiu lá a posição de cócoras. Pé inteiro no chão. Vai mudando. Muda o centro de gravidade, soltando de uma perna para outra. Vai para um lado, para o outro. Forçando o tornozelo. Apoia suas mãos no chão. Joga o quadril lá para cima. Relaxa o seu corpo. Movimenta de um lado para o outro. Deixa bem solto. Ótimo, vai desenrolando devagar, só girou os braços à frente, lá para trás,
Abre e fecha, uma vez braço direito por baixo, outra vez por cima. Em cima e embaixo, um braço em cima, outro embaixo, vai trocando. Troca, troca. Isso aí. Aí, relaxou seus braços, puxa o ombro, respira e solta. Mais um, solta. E aí, é isso aí, turma. Cumprimenta os. Vou passar para vocês aí, Rodrigo, a parte técnica agora. Pessoal, vamos lá. Todo mundo alongado? Antes da gente começar a parte de ajustes, tá? A gente vai começar com alguns ajustes de posicionamento de pé, depois quadril, tá? E trabalhando todo o corpo, tá? Eu vou usar o Joe, né, nosso bastão aqui médio, para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor algumas correções necessárias. Você, aluno, tanto nos treinos quanto nas avaliações, precisa ficar atento, tá? O Karatê, né, além da execução dos movimentos, a gente preza muito, né, e os professores também cobram muito dos seus alunos a questão dos fundamentos técnicos, tá? Aquela questão de fazer bem o movimento e saber o que está fazendo, tá? E aí a gente começa a trabalhar transferência de golpe, eixo, dinâmica, né, para Kihon, para Kata e para Comitê, ok? Correções, algumas correções básicas, pensando em eixo, bom? Em Zenkutsu Dachi, tá? Usando aqui o bastão fica bem claro, tá? Esse primeiro eixo, tá? Essa primeira dinâmica aqui, tá? Observem que o bastão ele está reto. Então o meu tronco, a partir do momento do centro de gravidade, também precisa estar reto. Então a gente tem que evitar movimentos que projetem o corpo, tá? Isso eu estou falando de Kihon e Kata. Há algumas exceções para treinos, principalmente de comitê para competição, tá? Mas a gente precisa prestar atenção nesse detalhe, nesse eixo. Não ficar fazendo báscula de quadril, ficar jogando esse quadril para trás. Manter alinhado. Outro quesito muito importante, a partir da posição Shizentai, postura natural, pés para fora, né? Quando a gente vai executar um movimento, sempre o pé de apoio, né? No caso eu vou demonstrar, eu vou executar o Zenkutsu Dachi com a perna esquerda, tá? E a minha perna direita, o meu pé direito vai ficar de apoio. Observe que quando eu faço Zenkutsu Dachi, o mesmo afastamento que eu estou em Shizentai, em pé, na posição de Yoi, antes de qualquer movimento, eu mantenho esse mesmo afastamento. Então eu vou à frente mantendo o afastamento, visto que meu pé de trás ele não mexe. O que acontece muito em algumas avaliações, ou em alguns treinos que a gente precisa corrigir o fundamento, é o aluno da posição inicial virar o pé para fora, né? Esse pé ele projeta para fora. Automaticamente esse aluno perde o eixo do quadril. O quadril não vai funcionar da forma correta. E qualquer movimento com o pé virado para o lado em Zenkutsu Dachi vai refletir na baixa ativação de quadril, tá? E principalmente também vai refletir no joelho da frente. O joelho da frente vai seguir o tronco, a cabeça também vai seguir, ok? Então, primeira correção, toma cuidado com o posicionamento dos pés. Após esse cuidado com o posicionamento dos pés, a gente começa a trabalhar alguns ângulos, tá? Então, cada base, a gente vai citar as básicas, ok? Zenkutsu Dachi, Kibadachi e Kokutsu Dachi, tá? As básicas, elas têm algumas características, tá? A gente tem que tomar cuidado. Primeiramente, em Zenkutsu Dachi, observem que, tá? A posição do pé não muda, né? Shizentai para Zenkutsu Dachi, nenhum afastamento entre elas, tá? Da linha do calcanhar até a sua linha do quadril tem que ser uma linha reta, tá? Observem o bastão, da linha do calcanhar até a linha da faixa, uma linha reta. Da linha da faixa, da cintura, da região do ilíaco até a base da cabeça, tem que ser outra linha reta, tá? E um erro comum que acontece é justamente nesse ângulo do calcanhar e do quadril, que o aluno flete demais o joelho para baixo ou vira esse joelho para fora, ele interfere nesse ângulo. Então é uma correção que precisa tomar cuidado, tá? Após essa, a segunda é a correção do tronco, que em alguns casos também há essa projeção, né, nos movimentos, na execução dos golpes, jogando o quadril. Então sempre mantendo. Em linhas gerais, né, linha reta até o quadril, linha reta até a base da cabeça. Basicamente, Zenkutsu Dachi, a gente vai trabalhar assim.
Coccutsudachi, a dinâmica do tronco acima da linha do quadril é a mesma, salvo algumas exceções. Exemplo, calcanhar alinhado com o seu quadril, com o seu glúteo. Evitar movimentos exagerados, você tira o centro de gravidade do Coccutsudachi, ok? Então o centro de gravidade do Coccutsudachi é atrás. A região do joelho tem que ser uma região que você sente uma pressão, posterior de coxa, panturrilha, calcanhar. Então essa pressão correta para Coccutsudachi, ok? Para Kibadachi não muda muita coisa, até porque Kibadachi é referência para as demais bases, principalmente quando se fala de ângulo, tá? Afastamento das pernas e projeção. O Kibadachi ele tem que transformar Zenkutsudachi. O Kibadachi ele tem que transformar Coccutsudachi, ok? E às vezes o aluno ele tem um padrão de Zenkutsudachi, um padrão diferente de Coccutsudachi e outro padrão mais diferente ainda de Kibadachi, tá? Então tem que ter uma base. O Kibadachi ajuda nessa padronização da largura e da dinâmica de corpo, ok? Pensando nisso, a gente vai começar a fazer o trabalho agora de transferência utilizando esses movimentos, ok? Vamos lá? Nas videoaulas anteriores a gente falou bastante sobre centro, então evitar fazer projeções. Lembrando que quadril, basicamente 4 movimentos, né? Rotação, contração, vibração e pêndulo, tá? Basicamente na questão do soco, bom, a gente trabalha rotação, vibração e contração. Quando eu falo de contração, mais relacionado a encaixe de quadril, tá? Não aquela contração que você executa o golpe sobrecarregando outras articulações, ficando rígido, não, é solto mesmo, tá? E o pêndulo a gente já trabalha mais voltado para algumas técnicas de chute, por exemplo, Yokogiri Hyage, tá? Você necessita do pêndulo. Maegeri, há um pêndulo, tá? Então são movimentos que o quadril faz, que a gente precisa treinar para melhorar o nosso nível de karatê, ok? Para começar, vamos dar uma soltada. Braço esquerdo, tatestou, bom? Diagonal, a gente vai bater Tsukiwaza. Quando bater Tsukiwaza, primeiro em mexer quadril, não deixa o braço puxar. Quando o braço puxa o tronco, ele vai junto. Então pensa em jogar quadril e bater. Jogar quadril e bater. O cotovelo sempre trabalha paralelamente e fechado, ok? Vamos lá? Devagar. Ichi, Ainin, Sam, Shi, Go, Go, Ei, Hat, Kyu, Ju. Aí relaxa, respira. Quando estiver executando, turma, presta atenção como está seu joelho, como está seu calcanhar. Como a gente está em pé, evita transferir, evita jogar o peso em outro. A rotação ela acontece, ou a semi-rotação, tá? O joelho ele cede pouco e o pé não, ok? Bem? Agora com a mão na faixa, juntem o pé, tá? Juntou o pé, Heisokudachi, tá? Ponta do pé abre, 1. Calcanhar abre, 2. Ponta do pé abre, 3. Aqui, Shizentai, postura natural. Pode ver que o calcanhar, a linha do calcanhar, está próximo da linha do quadril e do ombro. Não está exagerado, passando, e nem está muito fechado. Então esse é um jeito de padronizar. Para quem tem dificuldade, qual que seria a largura ideal de Shizentai? Preparação. Ok? Segurando na faixa, tá? A gente vai fazer algumas projeções. Vou mostrar lateralmente para ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Primeiramente, centro de gravidade. Você, né, desce o centro de gravidade. Segundo, sem alterar tronco, projeta a perna à frente, tá? Fazendo a flexão correta de Zenkutsudachi. Lembrando que o joelho, ele tem que no mínimo estar no ângulo da ponta do pé. Então não pode flexionar. Para as crianças, sempre que a gente está executando um movimento, a gente pede para olhar para o pé, né? Enxergou o seu pé, quer dizer que essa base está muito grande, esse joelho está muito esticado. Então sempre tampando, tá? Para as técnicas. Aí voltou. Outro detalhe interessante, executa isso com a direita e com a esquerda, ok, turma? É como que eu projeto esse pé à frente, tá? No dia a dia, todos nós andamos com o calcanhar abordando primeiro o solo. Então sempre é o calcanhar, né, que aborda primeiro o solo.
tá? Pensando em arte marcial, pensando em karatê, a gente sempre aborda com ponta do pé, a gente não aborda com calcanhar, tá? Sempre ponta do pé. Isso dá um controle maior do movimento, estabiliza melhor o tronco, né? E essa transferência desse andar para frente e para trás, recuar, esquivar, os trabalhos de sabaqui, tem que ser feito sempre ponta do pé, ok? Então vamos lá? Desceu, altura do seu Zen Kutsudati, pode ver que já está na flexão correta os joelhos. Aí direito à frente, 2, ponta do pé. Aí voltou, outro lado, Ichi, aí Nin, voltou, lá na frente mantém o afastamento. Aí Ok, Ei, voltou, Hachi, Kyu, voltou. Importante também, isso para as faixas até mais graduadas, a partir de faixa verde, quando eu faço pressão, eu armazeno. Quando eu desloco essa energia, eu tenho que empurrar. Por isso que o final do golpe, perna de trás esticada. Em algumas situações a gente usa a reserva do joelho de trás, tem uma mola, mas normalmente para Kihon é esticado, ok? Então quando fizer esse tipo de deslocamento, observem isso. Centro de gravidade um pouquinho mais baixo, normalmente na sua altura de Zen Kutsudati, de Kibadati, de Kokutsudati, e você vai, ok? Aí tá, testou? Com técnica agora, então eu vou avançar a perna direita e vou avançar o Oizuki, ok? Dinâmica, acabei de explicar, é a mesma. Aí, aí voltou, deixa a mão, Nin, voltou, Sam. Aqui, turma, cuidado para esse, ó, muito aberto. O centro fecha. O centro fecha. Aqui entra a parte que eu falei da contração, do encaixe do quadril. Ele fecha. Posterior, glúteo, adutor trabalha, fecha. Não deixa aberto, ok? Aí, ei, voltou, Nin, e voltou. Aí relaxa um pouquinho. Esses detalhes você vai tentar transferir para a sua sequência, de acordo com a sua graduação, tá? Muito importante a gente sempre imaginar um adversário, até para a gente ter um ponto, né? Quando a gente fala de Kime, força, velocidade com foco. Então a gente precisa ter um foco. Vou pegar o professor Peterson, eu vou mostrar mais ou menos como que a gente tem que trabalhar, tá? Em casa ou na academia, tá? Academia é mais fácil, tem parceiro, em casa é difícil, mas pode ter algum ponto na parede, né? Alguns colocam um pneu, colocam algum material para servir de referência. Quando eu estou na posição Ioi, tá? Na posição Ioi, meu quadril alinha com o quadril do adversário. Quando eu faço Kamaite ou Gedambarai, observe que se eu fechar demais, eu estou saindo do centro do adversário. Aqui eu estou bem no meio. Não, ponta do pé, técnica do meio. As técnicas elas convergem para o centro. Por isso que não dá para bater soco na direção do joelho. Não acerta o alvo. Yakuzuki na direção do pé de trás, erra o alvo. Então o adversário, né, ou no seu treino sozinho, você tem que sempre pensar em fechar. Um soco aberto, uma causa pode ser esse mau uso do quadril. Quando você corrige, a técnica ela vai corretamente. O atleta em Kamaite, seja para fazer Gohon Kumite, Sanbon Kumite, Juipon Kumite, o fundamento ele é o mesmo. Pé de trás, pé da frente do adversário, do colega, pé da frente, pé de trás. O trabalho de deslocamento é na mesma linha, tá? Professor, mas tem o trabalho de sabaki, de esquiva? Tem. A gente trabalha em Kihon, trabalha em Juipon, a gente trabalha em luta. Mas como o nosso foco é correção de educativo, de Kihon, Gohon Kumite, tem que tomar cuidado. Quando há um ataque, por exemplo, Gohon Kumite, eu tenho que prestar atenção em alguns detalhes. Distância da técnica, joelho, se é por dentro, se é por fora, se é chocando. Então esses são os detalhes que numa avaliação você tem que tomar cuidado. Se faz Gohon Kumite são 5 passos.
Eu não posso começar o primeiro ataque corretamente e o último ataque faltando distância, né? Eu falhei o último e ele vai falhar o último, não tem distância para bater, tá? Então essa é uma correção básica, vocês têm que tomar cuidado com relação a isso. Tudo bem? Vamos para o próximo. Pensando agora em aplicação das técnicas, tá? Mais para o pessoal um pouquinho mais avançado. A gente trabalhou bastante correção ultimamente, visando o pessoal menos graduado, faixa branca, amarela, laranja, tá? E o que eu vou passar agora serve para todo mundo, mas as técnicas são técnicas um pouquinho mais altas, tá? E a gente vai trabalhar a dinâmica de quadril. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar Stoke, que é básico para todo mundo, tá? Da posição Stoke, um erro muito comum, né, é o deslocamento sem usar o quadril. Ou seja, a pessoa puxa a perna de trás e faz um semicírculo, tanto para avançar quanto para recuar. Isso é comum, porque é mais fácil fazer assim. Dói menos, né, o corpo facilita, assim como quando vai avançar, puxar o pé para avançar. Quando vai recuar, levantar o calcanhar para recuar. Para o seu corpo é mais fácil. Mas lembre, a gente é karateca, tem que adestrar o corpo para que ele fique corretamente e execute corretamente o movimento. Ok? Então pensando em Kokutsudachi, quando eu vou avançar, lógico, não esqueçam dos detalhes do posicionamento dos pés e ângulo do quadril e joelhos. Quando eu vou avançar, parte de cima mantém, tá? O que eu fecho é o movimento do braço que vai executar. O outro está paralelo ao solo. Bom, os pés não é junto. Eu estou fechando o centro. Então há um erro muito grande de fazer um semicírculo, tá? Principalmente nos katas, faixa branca e amarela faz bastante isso. E outro erro é juntar tudo, colar. O movimento, o pé, ele passa pelo centro. O pé, ele passa pelo centro, tá? Igual a Kokutsudachi, passa pelo centro. Ele não junta e ele nem vai semicircular. Então essa é uma correção que precisa fazer, tá? Com relação à execução da técnica, a partir do momento que eu projetei o quadril tem que fazer parte do final do movimento. E normalmente o que acontece? Parte de baixo não funciona, só a parte de cima. Só a parte de cima. Pode ver que o movimento fica semicircular, né? Vai ter força? Dá para colocar velocidade? Dá, turma, tá? Mas tecnicamente falando, falta conteúdo. E como a ideia é melhorar o conteúdo, tem que tomar cuidado, tá? Então metade do movimento. A partir daqui eu tenho que projetar o quadril, tá? O quadril está atrás, centro, mantenho o tronco. A partir daqui eu lanço o quadril à frente. Eu tenho que vibrar esse quadril, tá? A partir daí eu vou começar a entender que a energia do golpe não está relacionada só ao movimento da técnica e nem ao tamanho do seu braço, da sua força, mas com quantos mecanismos, quantos eixos você consegue trabalhar isso, tá? Um exemplo bem fácil, né, de entender é como se fosse encher uma laje, né? Se você colocar nas costas a lata de cimento e subir para colocar lá, você faz o serviço, mas é um serviço demorado e duro demais, tá? Quando você coloca uma corda puxando, é um serviço mais rápido, alguém enche, o outro puxa, só que também é um serviço mais demorado, pesado, né? Quando você começa a usar roldana, né, você começa a aliviar o serviço, né? Uma roldana, uma corda, um balde, a pessoa puxa através da roldana. Isso é física, né? Vai ficar mais leve o peso daquele balde, daquele material que você quer subir. Se você coloca duas roldanas, vai subir mais leve, vai fazer menos força e mais rápido. 3 roldanas, 4. O karatê é mais ou menos assim. Técnica não é só braço, não é só perna. Há envolvimento de quadril, de ombro, das costas, principalmente da musculatura posterior, tá? Então a gente precisa trabalhar isso. Então no Kokutsudachi estou o quê? Uma articulação trabalhando, 2 articulações trabalhando, melhor,
você consegue executar a técnica com mais velocidade e sempre no final do movimento, você põe quadril. Por isso é importante não jogar a ponta do pé. Tá? Se colocar a ponta, colocar o calcanhar. Se colocar o calcanhar, não tem ativação de quadril. É difícil. Agora, a ponta do pé, você está armazenando energia para usar. Ok? Tá? Isso você vai usar também para Zenkutsudachi. Combinado? Agora, o que a gente vai fazer? Bom, tá, testou. A gente vai usar uma técnica chamada Otoshiuke, que é uma técnica semicircular que começa da região de Dai de Odan e desce, tá, para a região mediana. A gente executa essa técnica, por exemplo, no kata de on, tá? E o que acontece com a maioria é só usar o movimento do braço. Somente usar o movimento do braço. E não, a gente precisa usar o movimento do corpo. Na preparação, o corpo já está funcionando. Na preparação, o corpo já está funcionando, tá? Então não posso deixar de usar o quadril, ok? Vamos fazer um pouquinho que vocês vão entender. Esquerda frente, tá, testou. Preparou? Olha lá, já armazenei, já preparei. O 2, eu vou descer o braço, ó, não mudei para Kibadachi ainda. Vou descer o braço e no último momento da rotação, da leve rotação para a defesa, eu utilizo o quadril, tá? Então novamente, subiu, armazenou, desce e bate, tá? Voltou, subiu, armazenou, voltou. O Otoshiuke, exemplo, né? Ele não é aberto, o cotovelo não é para lá, para trás, tá? Isso aqui, se eu transformar Kibadachi, por exemplo, Igedambarai, a técnica está para fora, porque o joelho está fora do ponto e o cotovelo está muito aberto. Então, cotovelo alinhado com o quadril, tá? Não abre a asa do braço. Paravertebral funciona, trabalha. Daqui eu consigo transformar para Gedambarai, daqui eu consigo transformar para qualquer técnica, ok? Então vocês em casa façam um pouco o Otoshiuke, tá? Assim como também dá para fazer Teishu, né? Dá para fazer movimentos similares que a gente encontra nos katas, utilizando essa dinâmica de quadril. Tudo bem? São dicas, turma, simples, tá? Mas que quando a gente quer melhorar o nosso nível, a gente precisa prestar atenção, precisa treinar. Principalmente, de novo, o pessoal que já está num nível intermediário de karatê, tá? Faixa verde, azul, roxa, marrom e, lógico, as faixas pretas. Esse vai ser o seu diferencial de karatê, ok? Nas próximas videoaulas, a gente vai trabalhar esse conteúdo de uma forma um pouquinho mais ampla. Como eu disse, hoje seriam mais dicas, ajustes e correções. Na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai fazer isso aplicando as técnicas. Oizuki, Ageuke, Sotoke, Maegeri, Shito, Haito, Uraken, executando. Então, uma breve pincelada, porque a gente já falou sobre esse assunto, e vai executar, vai trabalhar a dinâmica de corpo. Como corrigir, como prestar atenção, como ver se está bom ou não. E no final de tudo isso, a técnica tem que ter velocidade, impressão e kime. Combinado? Obrigado pela participação de todos vocês, tá? Treine esse conteúdo, esses ajustes, na verdade, com as técnicas que você já sabe, né, que você já treina, que seu professor já passou para você. E a gente se encontra na próxima videoaula para praticar um pouquinho mais. Ok, turma? Obrigado, tenha uma boa semana. Osso.